Amém, pessoal? Então, é importante a gente podê-lo, se colocá-lo diante de Deus e poder buscá-lo, o reino e a justiça de Deus, em relações semelhantes o quê? A nossas vidas, porque a nossa vida, ela tem sido importante mediante a Deus. Porque Deus, ele sendo Deus, ele fez as coisas certas, de acordo com a verdade, de acordo com a realidade, para que nós possamos ser correspondidos com Deus, com essa verdade, com essa realidade, para que nós possamos ser correspondidos diante o reino, diante a justiça. Muitas vezes existe milhões e milhares de pessoas, são pessoas que veem a esse mundo do nascimento do pai, da mãe, através do romance, através depois surgiu o casamento, aonde que veio casar, aonde que veio produzi-lo, porque a Bíblia fala em relação ao casamento, casai e multiplicai. Então o casamento é uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus, é uma aliança mediante uma esposa, o esposo mediante a esposa, de poder os dois, poder se uni-lo, poder ser uma só carne, uma só pessoa. Então Deus, ele sabe o que faz, aí depois acaba, através daquele casamento, daquele romance, da vida de dois, e vem os filhos, as filhas, aonde que ele venha a produzi-lo de uma forma correta, aonde que depois dos filhos ele vem ensinar os filhos a andar no caminho da luz e da verdade. Então, nascido da carne é carne, e se a pessoa descuidar, ele não pode, como em relação e semelhança, vir alcançar o reino de Deus e a justiça de Deus. Aí Deus, ele faz as coisas de passo a passo, as coisas de acordo com o seu devido lugar. Aquilo que você vem fazendo, Deus, ele vai abençoando naquele processo do dia a dia, do passo a passo, em relação à nossa vida. Então Deus, ele quer, muitas vezes Deus, ele quer que nós correspondemos com essa verdade, que Deus, ele quer que nós correspondemos com essa realidade, vir se colocar diante o reino e a justiça dele. E muitas vezes, para que nós não venhamos ter uma perca daquilo que Deus venha nos dá-lo, aquilo que Deus venha nos concedê-lo, a conquista, do sonho. Muitas vezes existe aí milhões e milhares de pessoas que têm sonhado de fazer conquista, vem a esse mundo, aí ele estuda, ele forma, ele vai ser um homem do campo, um homem da cidade, um médico, um advogado, um juiz, um promotor, vai ser uma pessoa, dentro daquilo que você veio estudar, veio formar, você passa a obter o quê? Sucesso, resultado. Depois que você termina os seus estudos, você vai conseguir realizar o sonho da sua vida. Muitas vezes é aqueles que muitas vezes sonham com uma formação escolar e através dos seus estudos, da sua formação, ele acaba conseguindo, depois dos seus 5 anos de faculdade, estudando, formando, se esforçando. Muitas vezes existe aqueles que passam até um momento difícil da sua vida. Eu conheço pessoas que começou de baixo, ele começou do nada. Eu trabalhei na delegacia, na Polícia Civil, eu conheço delegados que foi engraxate de sapato. Então é o seguinte, estudando e trabalhando, né, de engraxate nos seus momentos como esse, para
poder pagar os estudos, a formação da faculdade, poder chegar, estudar, formar e ser um delegado de polícia. Então eu conheço muita gente aqui na cidade, de Montes Claros, na minha chegada aqui, no meu tempo, como eu fiz parte da vida pública, pude também, aposentei com 40 anos de idade na vida pública, fiz parte da vida pública 40 anos e eu tive assim, a oportunidade no campo de poder auxiliar os estados, né, poder fazer segurança até de governador, de presidente, de pessoas das autoridades que chegavam quando a cidade estava em festa, que tinha algum evento, ou seja, da política ou fora da política, alguma coisa assim, em relação como essa, a cidade recebia muitas autoridades competentes, são pessoas de outro estado, governador de estado, presidente da república, são pessoas do Senado, da Constituição brasileira. Então eu pude ter essa ligação junto com eles. Por quê? Porque eu trabalhava dentro da segurança. Então nós fazíamos um esquema como esse, de poder fazer uma guarda, de poder fazer a segurança daquela pessoa que vinha e que acabava chegando aqui na cidade de Montes Claros para poder prestar sua homenagem, fazer um discurso em relação ao termo político, né, se promover na vida pública. Então é isso. Então eu conheci muitas pessoas que começou de baixo. São pessoas que começou de baixo, começou do nada e chegou aonde chegou. Então é um sonho, né, da pessoa poder sonhar, pensar, puxa, a gente chega perto de pessoas no dia de hoje, a gente são moças, são rapazes, são meninos, meninas, são cidadão. Vem cá, você sonha, a gente... eu mesmo já cansei de fazer essa pergunta às pessoas, qual é o seu sonho? A pessoa fala, meu sonho é isso, é aquilo, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter um carro, meu sonho é se eu estudar, formar, ser alguém na vida, meu sonho é um casamento, meu sonho é um noivado, é um romance, é a vida de dois. Então cada pessoa ele tem uma colocação, ele tem um sonho, ele quer passar por cima, ele quer estudar, ele quer formar, ele quer chegar onde que ele sonha, aonde que ele pensa. Então, existe milhões de pessoas. Então, no dia de hoje, muitas vezes estamos aqui, mediante a vocês, transmitindo esse algo como esse, uma exaltação do termo, do sonho, de você vir conseguir chegar aonde você quer. Mas muitas vezes são pessoas, existe aí milhões e milhares de pessoas que vêm a esse mundo, mas faz a sua conquista, consegue passar por cima, consegue chegar a uma posição como essa, em relação a um pouco de cada coisa, mas só que lá no final ele acaba esquecendo que existe um Deus, que realmente esse Deus ele é capaz de poder estar na sua vida, que nós, como cidadão, como um ser humano, em pessoa, que nós dependemos de Deus. Por quê? Muitas vezes isso que muitas vezes nós chegamos a falar, são pessoas que esquecem o mover de Deus, esquecem de andar debaixo da mão de Deus, de andar na luz. Aí, quando a pessoa chega um momento como esse, ele vai fazer conquista, que ele acha que está tudo bem, que ele conseguiu chegar onde ele chegou, quando você pensa que não, existe uma farsa do inimigo, porque o inimigo, é isso que nós temos que sabê-lo, é isso que nós temos que ter cuidado com a vida, o mundo espiritual, é onde a pessoa não vem entender, não vem enxergá-lo, aquilo que Deus realmente quer fazer na vida de todos nós.
muitas vezes você pode ser feliz. Você deve ser feliz, você pode ser feliz. De você iniciar e terminar a sua missão, a sua jornada no campo, no dia a dia, no passo a passo, até o final da sua vida. Mas temos que fazer isso com quem? Com Deus. De poder chegar lá e dar honra a esse Deus. Como que a gente muitas vezes vamos honrá-lo a Deus, dentro do sentido dos conformes, como tem que ser os conformes da fé, da realidade, dos conhecimentos de Deus, da verdade, é o quê? É obtendo os conhecimentos que a gente não temos. Porque existe o colégio, o colegial, para poder ensinar a gente desde pequeno. Que a gente, os pais, acaba colocando a gente no colégio para a gente poder aprender o ABCD. Se a gente não passar pelo colégio, se não tiver uma pessoa ali para poder passar o ensinamento do ABCD, a gente não vamos aprender a soletrar, a chegar o momento de poder ler, pegar um livro, de poder pegar um jornal de notícia, de poder pegar um livro para poder obter um conhecimento, informação, poder saber, estar por dentro do fato que vem ocorrendo, que vem acontecendo. Então, sem o estudo fica difícil. Até no dia de hoje não, porque nós temos aí a mídia, né? Nós temos aí as redes sociais, e que está tudo fácil, tudo mastigado. Nós temos aí a faca e o queijo na mão, para a gente poder ouvi-lo, poder vê-lo, poder entendê-lo, aquilo que as pessoas têm falado, estão falando, não é? Então, hoje a gente temos mais ou menos uma noção, uma ideia. Basta que a gente venha o quê? Basta que nós venhamos a obedecer o regulamento e a norma do esforço, a gente poder se esforçá-lo, de poder chegar onde a gente quer. Mas temos que se esforçá-lo diante o Pai, diante o Deus vivo, diante o Criador que formou o céu, a terra e o mar. E no sétimo, descansando ele, formou o homem, imagem, a semelhança. De onde? Do pó, do barro, da cinza, dando a ele uma alma, uma vida, um ser, uma formação. Então, nós não somos animais, como muitas vezes o diabo, ele tem divulgado, ele tem falado, lá mediante o centro espírita, ou podemos dizer dentro do candomblé, dentro do espiritismo, são pai de santo, mãe de santa, como diz eles, que as pessoas são cavalo do diabo. Não, ninguém é cavalo do diabo, isso não existe, essa farsa aí, isso é um engano, que muitas vezes são pessoas que nós já teve pessoas como essas, pai de santo, mãe de santa, que hoje largou, abandonou essa religião. Por quê? Porque ele viu que ele estava sendo detido, escravizado o tempo todo, andando, comendo na mesa do diabo, sentando na mesa do escarnecedor, fumando, bebendo, prostituindo, levando uma vida difícil, e tendo a sua esposa, o homem tinha 10, 20 amantes, a mulher também tinha 5 amantes. Então é isso que o diabo faz, ele só faz coisa errada. Mas diante de Deus, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que entendê-lo, que isso aí é uma farsa. Então nós temos hoje, nós podemos vê-lo, que dentro das igrejas, dos templos, dos tabernáculos, das igrejas evangélicas, que tem sido imenso, que tem se estendido do mundo, a ponta a ponta, de cada estado, de cada país, de cada cidade, de cada continente, nós temos um povo que foi lavado, remido, foi resgatado pelo sangue de Cristo, que pôde ter nascido de novo, nascido da água, nascido de Deus, nascido do Espírito, aonde que pôde ter renunciado
e passado por cima dessa fantasia, uma coisa que nunca existia, nunca ia existir, realmente uma farsa. Então, é isso que nós temos que sabê-lo. Vir se libertar dessas coisas que o diabo tem propondo às pessoas, porque o inimigo, ele muitas vezes, como eu tenho falado diante do meu canal, nós temos que estar atento. O conhecimento de Deus, da verdade, falar a verdade, andar na verdade, vir obedecer a Deus, o regulamento, a norma, o estatuto da lei, dentro da forma como tem que ser, como deve ser. É renunciar. A partir do momento que você renunciou, meu amigo, que você passa a ser um homem casado, esposo só de uma esposa, a esposa tem o seu esposo, passa a ser fiel somente ao seu esposo, que passa a ser submisso, venha casar, multiplicar, ter uma família abençoada. Tudo isso diante dos olhos de Deus, isso aí se torna o quê? Uma realidade que leva você mais tarde a vir se salvá-lo, a sua alma renunciando, aceitando, obedecendo, fazendo como Jesus fez, passando pelas águas. Depois de seus 33 anos, ele batizou conscientemente, fez uma aliança com Deus. Após o batismo, o Espírito de Deus levou ele até o monte, teve que sacrificar a carne para poder enfrentar o inimigo de Deus, para poder enfrentar aquilo que pudesse até vir a acontecer como aconteceu. A discriminação do homem, dos religiosos. Então, no dia de hoje, nós podemos ver, são milhões e milhões de religião, mas a gente não estamos vivendo a religião, não estamos sendo fanático, sendo religioso. Nós estamos aqui para poder jogar limpo, como Jesus jogou. Ter uma vida com Deus, ter uma vida em santidade, uma vida em santidade.